Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. As coisas estão ficando feias para o bolsonarismo e para o Bolsonaro também. Agora imagine só, um cara que foi presidente da República organizar pessoas para matar o seu oponente e é presidente da República. Imagina, e tem outro porém. Nos documentos que a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, e inclusive o ministro Alexandre de Moraes liberou, olha bem, em 804, 808 páginas, o nome do ex-presidente Bolsonaro, inelegível, corrupto, ladrão e sem vergonha, porque um cara que faz o que o Bolsonaro fez é um grande sem vergonha, mau caráter. E tem outra, um traidor da pátria. Traidor. E não só ele, todo o grupo dele. Agora, ele aparece nos documentos da Polícia Federal mais de 500 vezes. Mais de 500 vezes. Tudo aquilo que a polícia fez, aparece o nome do genocida, do Bolsonaro. E tem outra, não é só o Bolsonaro, é também a família do Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro também aparece em uma gravação daquele padre lá de Osasco, que também está envolvido, um padre fascista. Porque o grupo desse pessoal, inclusive esses generais, todos eles são fascistas. E queriam dar o golpe para manter o Bolsonaro no poder e eles terem regalia. Meter a mão na grana, porque esse é o objetivo desses fascínora, sem vergonha e mau caráter. Militares, generais mau caráter. Tal de Braga Neto, tal de Heleno. Pô, é um bando. Tem que ir para a cadeia. Esse pessoal tem que ir para a cadeia. Porque o que acontece? Eles não aceitaram a decisão do povo brasileiro. Olha bem, a população do Brasil escolheu um presidente e eles queriam manter aquele que perdeu. Aquele que o povo não queria ver nem de costa, porque estava sacaneando o povo. Levou a gasolina para mais de R$ 10 o litro. Ainda falava, para que pobre quer ter carro? Para que pobre vai gastar gasolina no carro velho? É o fim da picada esse mau caráter. Agora, todos eles, inclusive, que eles fizeram o plano para manter, porque os militares fizeram um plano. E o plano dos militares, inclusive, foi tirado daquele golpe de Estado de 1964. E eles estavam fazendo a mesma forma. Inclusive, isso está no documento da Polícia Federal, na investigação.
os bolsonaristas responsáveis pelo planejamento da trama que visava manter o genocida Bolsonaro do PL, Partido dos Bandidos, no poder, tinha inspiração no golpe militar de 64, responsável pela implantação da ditadura no Brasil. E essa comparação aparece em mensagem de auxiliares do ex-presidente que discutiam o plano para impedir a posse de um presidente eleito democraticamente. Eles queriam impedir o Lula de assumir a presidência da República. E tem outra, as conversas deles foram reveladas pela Polícia Federal. Inclusive está no relatório sobre o caso, que teve seu sigilo agora levantado, inclusive na terça-feira. Isso, inclusive, foi ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, a primeira menção explícita ao golpe que deu início o governo ditatorial do Bolsonaro no Brasil é descrita pela Polícia Federal no trecho em que os investigadores detalham a ação para pressionar o comandante do alto comando do Exército a aderir ao plano de golpe de Estado. E, na ocasião, as forças eram chefiadas, inclusive, pelo general Freires Gomes e o alto comando, constantemente chamado de ACE, e na mensagem bolsonarista era composta por 16 generais. Agora, em uma troca de mensagem, isso no dia 16 de outubro de 2022, entre os coronéis Fabrício Basto, que atuava no Centro de Inteligência do Exército, e Bernardo Ramon Correia Neto, que assessorava pessoalmente o chefe do Comando Militar do Sul. E os militares compararam, sem meias palavras, o momento vivido em 2022, inclusive ao cenário de 1964. E a grafia da mensagem foi mantida conforme capturada pela Polícia Federal. E olha bem o que eles diziam. Abre aspas. Duvido que em 64 esses esquerdistas tinham tanta liberdade de manobra quanto tem agora. Fecha aspas. Isso eles dizendo em gravação que a Polícia Federal descobriu. E isso, inclusive, está até escrito. E também quem escreveu essa mensagem foi o coronel Basto, após ser informado que o comandante do Exército, do alto comando das forças, ainda não tinha aderido ao plano do Bolsonaro de dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar a ditadura militar. Em resposta, esse Correia Neto diz ter conversado com Freires Gomes sobre o tema. E Freires Gomes não acredita que haja uma ruptura que justifique uma intervenção. A nota é fardada. É a CE. E tem outra.
E antes de dizer essas palavras, eles estavam meio revoltados. Eles estavam revoltados com a situação e queria de todo jeito dar um golpe de Estado. E a Polícia Federal também captou mensagens a 1964 feita pelo general Mário Fernandes, na época secretário executivo do ministro Luiz Eduardo Ramos da Secretaria-Geral da Presidência, e apontado pelos investigadores como o autor do plano para assassinar o presidente Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E a comparação que ele faz entre o cenário de 64 e o atual, nesse caso, é feita em um arquivo de texto encontrado no computador do militar. E o documento é uma carta direcionada a Freires Gomes. Novamente, o objetivo é tentar convencer o general a embarcar na trama. A carta foi, segundo a Polícia Federal, propagada por Fernandes em vários aplicativos de mensagem. E olha bem o que diz Mário Fernandes. Ele incita claramente o comandante do Exército de aderir a um golpe de Estado, indicando a realização de um evento disparador como o passado, possivelmente fazendo referência a 1964. E ele relata, os investigadores da Polícia Federal, no relatório final, que tentou-se esse evento disparador em 8 de janeiro. Isso está no relatório da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal também descreveu a comparação com 1964, feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, que ocupava o posto de principal ajudante de ordem do Jair Bolsonaro na ocasião. E o militar que tornou-se colaborador da Justiça na investigação era um dos principais articuladores da trama golpista contra a democracia. E na conversa que manteve com o tenente-coronel Sérgio Cavalieres, o Cid, tenente-coronel Mauro Cid, lamenta o fato de o Bolsonaro não ter avançado naquele momento com a publicação da minuta do golpe. E o documento era visto como o principal ponto que daria respaldo jurídico ao golpe de Estado na nossa democracia. E olha bem o que ele diz, o Mauro Cid. Fomos covardes, na minha opinião, diz o Cavalieri a Cid, após ouvir um áudio enviado posteriormente deletado pelo ajudante de ordem, fomos todos da Presidência da República ao comando das Forças Armadas, responsável por não ter, entendeu? Concretizado o ato bolsonarista. Isso diz a resposta do coronel Cid. E o contexto da conversa também seria um relato do Cid sobre a Marinha, sobre o comando do almirante Almier Garnier. Ele disponibilizou tanques para o golpe e a frota da Marinha inteira.
Agora, o Exército e a Aeronáutica, porém, não teriam embarcado na iniciativa, e o que, segundo a investigação, adiou a oficialização da minuta do golpe, produzida pelo Bolsonaro. Após as explicações, a conclusão sobre a covardia do grupo se dispara. O problema é que muita gente garganta demais. 64 não precisou de ninguém assinar absolutamente nada, diz o tenente-coronel Mauro Cid. E diante das indignações dos colegas, Cavalieri segue com a comparação e insiste que o golpe militar deveria ser de inspiração para aquele momento. Em 1964, estavam na mesma embromação, até que apenas um surtou e votou e botou a tropa na estrada. Daí o efeito cascata, primeiro que colocaram os cães na rua, levam o resto. Revoltados está imensa, diz o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, é o fim da picada. Um cara perder as eleições e não aceitar o resultado das eleições, os resultados das urnas. E aí organiza com aqueles militares mau caráter, generais, coronéis, tenente e um bando de soldados também, tudo neofascistas, querendo dar o golpe militar e não aceitar a derrota das urnas. A conversa entre os dois militares ocorreu, segundo a Polícia Federal, no dia 4 de janeiro de 2023, poucos dias antes da tentativa de golpe de Estado em Brasília. O evento, conforme mencionado, era tido como possível estupim para o plano de golpe de Estado na nossa democracia. O relatório da Polícia Federal indiciou 37 pessoas, entre elas o ex-presidente, o genocida, ladrão, sem vergonha, mau caráter, Jair Bolsonaro do PL. E o documento foi enviado na terça-feira à Procuradoria-Geral da República, que deverá analisar e manter e decidir a denúncia. Agora, o órgão, não podemos esquecer que é chefiada pelo Paulo Gonet, que simplesmente ele tem o poder, inclusive, de arquivamento disso tudo. Ele tem esse poder. Agora, quem orientou tudo, inclusive a CPI do Palácio do Planalto, orientou essa e disse que quem orientou tudo foi justamente o Bolsonaro. O Bolsonaro que orientou tudo isso. Agora, sabe aquele padre fascista de Osasco, que é muito amigo do Eduardo Bolsonaro, que ele também está envolvido nessa trama do golpe, porque inclusive ele teve em reunião tanto com o Eduardo Bolsonaro e com o pai dele no Palácio da Alvorada. E é o padre José Eduardo de Oliveira, fascista de natureza.
E ele foi citado no relatório da Polícia Federal, por ter, inclusive, sabe o que ele também enviou? Uma oração aos golpistas. E ele pediu a oração ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que é outro traidor da pátria. E tem outra, não só ao Paulo Sérgio, como a outros 16 generais do Exército, visando apoio a uma ação de golpe de Estado. E isso após os resultados das eleições de 2022. E a Polícia Federal também afirmou que as mensagens indicavam apoio do padre ao golpe de Estado, logo após a derrota do genocida Bolsonaro nas eleições de 2022. Agora, a defesa do padre, é lógico que ela vai dizer que o padre não tem nada com isso, que o negócio do padre é rezar. Agora, o que ele coloca nas redes sociais não é isso. O que ele coloca nas redes sociais, até desde o golpe militar, até falando de sexo. E esse padre é um canalha igual ao Bolsonaro, igual ao general Heleno, igual ao general Braga Neto, iguais a todos, ele é igual a todos os golpistas, aos 37, inclusive, que foram denunciados pela Polícia Federal. E agora estamos à espera, inclusive, do Paulo Gonet, porque quem vai decidir agora é o Paulo Gonet, a não ser que o Bolsonaro e a tropa do Bolsonaro também organize alguma coisa para matar o Paulo Gonet, para ele não dar sequência a esses documentos todos, que vai mandá-los para a cadeia, porque lá é o lugar desses canalhas todos, e de todos aqueles que defendem também, porque tem até pessoas, jornalistas, que se consideram de esquerda, que defendem o Bolsonaro. Tá cheio deles. Tá cheio. E eles defendem, entendeu? No escamoteio. No escamoteio eles defendem o Bolsonaro. Porque, inclusive, eles apoiaram uma série de coisas que o Bolsonaro fez. Inclusive aquela liberação de armas que tem. E não só isso, um monte de outras coisas. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que agora está claro do golpe que eles queriam dar na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau, pessoal.